virou o canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho e então, galera, tá entrando no ar aí o nosso segundo girão de notícias do dia e olha, com muita informação, vamos trazer para vocês novidades a respeito aí da votação que tá rolando da Assembleia Geral Extraordinária para incluir ou não no Estatuto do Vasco da Gama a possibilidade do clube virar uma SAF. Lembrando que a votação vai até às 10 horas da noite. E agora, o momento que eu estou gravando aqui, são 6h40. Temos duas parciais já divulgadas da quantidade de votantes. Agora, às 7 horas da noite, vai sair mais um. Tivemos algumas situações aí inusitadas durante a votação. Eu vou trazer para vocês detalhes e também vamos falar da rodada. Já tivemos muitos jogos, inclusive agora há pouquinho acabaram 3 jogos e tiveram os 2 jogos de ontem. Eu vou atualizar para vocês como está a situação de tabela. O Vasco vencendo amanhã Tombense, pode terminar a rodada na terceira colocação a 1 ponto do líder. Enfim, eu vou chamar a vinheta e após a vinheta eu trago para vocês essas e outras informações. Bom, galera, agora que a vinheta já rodou, vou pedir para tu deixar aquele like marotaço que ajuda a gente bastante. E claro, se for a tua primeira vez aqui no canal, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho das notificações, além também, claro, de seguir a gente lá no Instagram, beleza? Bom, vamos começar o vídeo falando aí da rodada. Ontem nós tivemos Londrina 2, Vila Nova 2, Ituano 1, Bahia 0. Foi assim que finalizou a rodada. O Bahia, que era o líder, inclusive já perdeu a liderança, porque o Grêmio, que jogou agora há pouquinho, venceu o seu jogo. O CSA ganhou do Sport. O Sport começou o campeonato liderando, perdeu a liderança ali para o Bahia e agora está fora do G4 já. É o 5º colocado. E o CSA, que vinha sem vencer, conseguiu ganhar seu primeiro joguinho na competição. E o Grêmio recebeu a equipe do CRB, do Marcelo Cabo, que é a lanterna da Série B. Após 5 rodadas, só tem 1 pontinho conquistado. O Grêmio chegou agora à sua terceira vitória no campeonato. Eles têm 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, e vão liderando a competição, tendo um saldo de gols de 4. O jogo acabou 2-0. E tivemos também Sampaio Corrêa e Operário. O jogo acabou 1-1. E temos 2 jogos hoje ainda para encerrar a rodada. Chapecoense e Cruzeiro, esse jogo muito nos interessa. É agora às 7 horas da noite. E também às 8h30, Ponte Preta recebe a equipe do Brusque. No mínimo, ganhando da equipe da Tombense amanhã. A gente chega aí à 5ª colocação da competição, podendo até chegar dentro do G4. Então vamos olhar aqui porque se o jogo entre Chape e Cruzeiro acabar empatado e o Brusque empatar ou perder, o Vasco tem como passar essas 3 equipes, além do Sport e do Ituano, que já o Vasco vencendo ele passa de qualquer jeito, porque essas 2 equipes têm 8 pontos. A Chape a gente vai igualar o número de pontos, mas tem que passar aí a questão do saldo de gol, beleza? Lembrando que a rodada só encerra na terça-feira com o jogo da equipe do Náutico. E um detalhe que me chamou muito a atenção, até aqui o Vasco tem 1 vitória e 3 empates. E coincidentemente o Vasco empatou com o lanterna do campeonato, que é o CRB, empatou com o Vila Nova, que é o 18º colocado, também está na zona de rebaixamento. O Vila Nova tem 4 empates e 1 derrota. E o outro empate do Vasco foi contra a equipe do... Deixa eu lembrar aqui... contra a equipe da Chapecoense. Foi a única equipe da parte de cima da tabela que o Vasco empatou. E o jogo ao qual nós vencemos foi a Ponte Preta. Ponte Preta, que é a primeira equipe fora da zona de rebaixamento nesse momento. Ou seja, nós pegamos, podemos dizer, à exceção da Chapecoense, num jogo com muita chuva, as equipes mais frágeis do campeonato. O Vasco só empatou e a única vitória foi contra a equipe da Ponte Preta. Mesmo assim, vencendo a Tombense, que até agora não perdeu 4 jogos, 4 empates. Nesse momento é a primeira equipe dentro da zona de rebaixamento. O Vasco pode chegar até a terceira colocação. Beleza? Bom, vamos virar a chavinha agora e vamos começar a falar um pouco da Assembleia Geral Extraordinária. O Vasco divulgou 2 parciais. A primeira parcial foi às 3 horas da tarde.
num total de 2.748 votos, com 143 votos presenciais e 2.605 pessoas votaram online. Olha como é importante no século XXI, né, na modernidade, as pessoas terem a possibilidade de votar de maneira online. Além de Vasco ter uma torcida nacional, tem um cara que mora no Maranhão, em Minas. Vocês viram a festa que a torcida do Vasco fez em Murié, Minas Gerais, no vídeo anterior. Então esse cara não precisa para votar em qualquer coisa no Vasco, vir lá do estado dele para cá. Ele vota, porra, de onde for ele consegue votar. Então isso é muito importante. E até para quem mora no Rio hoje que tá chovendo, você tá com vários compromissos e tal, você de casa mesmo vai e vota. E independente de morar próximo ou não, é mais conveniente votar de casa, conseguindo fazer um processo seguro, né, sem nenhuma invasão hacker, nenhuma sacanagem, é muito melhor. Enfim, isso já foi pauta de discussão na última eleição do Vasco da Gama. Graças a Deus isso já foi vencido e hoje está no estatuto e facilita a vida de todo mundo. E aí, por volta das 16 horas da tarde, o Vasco divulgou a segunda parcial de votos. Um total já de 3.561 votos, 224 pessoas votaram presencial e 3.337 votaram de maneira online. Boa parte das pessoas realmente está preferindo aí votar de maneira online. Lembrando que a lista de pessoas aptas a votar que o Vasco disponibilizou era na casa de 5.800 e poucas pessoas. Então até as 4 da tarde, agora já vai dar 7, quase 4.000 pessoas já tinham votado. Beleza? Então a votação estava correndo de maneira bem tranquila até aqui. E me chamaram a atenção alguns fatos. O companheiro Joel Silva publicou o seguinte tweet, de que o ex-diretor jurídico do Vasco, Leonardo Rodrigues, ele cuidava do jurídico do Vasco na gestão ainda do Eurico Miranda, ele é um membro do grupo Fusarca. Ele apresentou um protesto à mesa da diretoria da AGE. Dentre os questionamentos, ele reclamou que não teve a possibilidade de votar em cédula. Na imagem, a resposta do Vasco. Votar em cédula, você pegar aquela paradinha, botar no pacotinho e jogar dentro da urna. É complicado. Os motivos que às vezes alegam para tentar tumultuar são coisas bem bizonhas, né? O Vasco deu o seguinte motivo. Prezado senhor, a mesa recebeu seu protesto e deliberou unanimemente por rejeitá-lo pelos argumentos abaixo. As duas últimas assembleias do Vasco ocorreram de forma híbrida por votação eletrônica e não há qualquer motivo para questionar a realização nesta data a partir deste argumento. Tem uma urna eletrônica, você vai lá, vota na urna e a urna computa o voto. Antigamente, vocês lembram daquela cena na eleição que o Lé venceu do dia 7? Abre-se os envelopes, joga as cédulas e conta cédula por cédula. Isso é uma coisa mais antiga. É isso que ele estava exigindo, querendo poder votar dentro de uma cédula. Sobre a possibilidade de fraudes, a mesa entende que o sistema utilizado é imune a fraude, até que se prove o contrário. Nos termos do julgamento da primeira Câmara Civil do TJRJ sobre as últimas eleições, o sistema da TAFNE é utilizado por diversas entidades, como Sebrae, Embraer, GN e Comitê Olímpico Brasileiro, e tem validade jurídica e todos os requisitos de segurança necessários para uma votação legítima e segura, por não haver qualquer índice de uma utilização do sistema ou de fraudes nos votos. Rejeita-se igualmente este argumento. Por fim, o sócio tem a obrigação de manter seus dados atualizados junto ao clube e sócios que não informaram seus dados básicos, não só admitidos a voto, dentre outros motivos, para garantir a lisura do pleito. Ou seja, o pedido desse sócio do Vasco da Gama foi rejeitado e a eleição transcorreu normalmente. Beleza? Bom, e o jurídico do Vasco, a informação que acaba de sair aqui agora, nesse exato momento, informação também do companheiro Joel Silva, é de que o jurídico do Vasco vem monitorando o plantão judiciário e nenhuma nova ação foi registrada. Até o momento não houve nenhuma movimentação jurídica para suspender ou cancelar a AGE. O departamento jurídico segue monitorando o plantão judiciário. Foram 6 ações e apenas uma liminar favorável, mas que foi revertida pelo clube. Informação do companheiro Joel Silva, do portal Joga 10, que faz um trabalho brilhante. Beleza? E agora, para finalizar,
o ex-vice-presidente de finanças do Vasco, Carlos Leão, que substituiu o Adriano Mendes, que era da gestão do Alexandre Campelo e abandonou a gestão durante a gestão, né, do Campelo, e o Leão assumiu na vaga dele. O Carlos Leão fez um seguinte tweet hoje na parte da tarde: um dia triste no qual os vascaínos estão desesperados para encontrar uma solução. Estamos no caminho de vender o Vasco da Gama para que alguém execute o que o presidente e os mentirosos do grupo da Mais Vasco prometeram e, mesmo conhecendo toda a situação do clube, fracassaram. Eu concordo em partes aqui e discordo em maior parte do que o Carlos Leão disse aqui. Eu não acho que hoje é um dia triste. Eu acho que é um dia feliz, na minha opinião, porque o vascaíno vai se livrar dessa corda de política que a gente tem dentro do Vasco. E segundo, a gente vê a possibilidade agora do Vasco ter um investimento forte no futebol. Então, para mim, não tem nenhuma tristeza nisso. Agora, a parte B eu concordo, que é a seguinte: estamos no caminho de vender o Vasco para que alguém execute o que o presidente e os mentirosos, que foi o termo que ele usou, do grupo da Mais Vasco prometeram e, mesmo conhecendo toda a situação do clube, fracassaram. Nisso eu concordo. A gestão do Jorge Salgado é muito ruim, pode até fazer coisas administrativas ok, como por exemplo a renegociação da dívida tributária do Vasco, mas ainda assim o futebol é uma tragédia. E não dá pra mim ser um produtor de conteúdo aqui, um youtuber que fala bem, mas não sabe fazer um título, não sabe fazer uma capa, não sabe colocar um anúncio, não sabe, sei lá, negociar comercialmente aqui a minha empresa. Ou não sabe, enfim, para você ser um bom profissional, um bom gestor, que no caso aqui no canal eu sou dono, eu sou o gestor daqui do meu canal, não adianta eu ter uma boa atribuição, eu tenho que saber gerir o todo. Então tem coisas positivas na gestão do Jorge Salgado? Até tem, mas no grosso, na minha opinião, a gestão é muito ruim. Eu sigo batendo naquela tecla de que um presidente que cai com o Vasco, não consegue subir, o primeiro na história, na minha opinião, essa mancha aí jamais vai sair da mão dele. E até que o Vasco já começa a Série B já de maneira meio esquisita. E a própria SAF não foi uma solução que o Salgado trouxe para o Vasco. Foi uma lei que foi criada recentemente e ele está aproveitando da mesma. O que a gente pode julgar mais à frente, porque a proposta vai ficar pública esses dias, se ele pelo menos teve a competência de ir ao mercado e conseguir trazer uma boa proposta. Mas ainda assim, o que possibilitou os clubes virarem SAF não foram os dirigentes dos clubes, mas sim uma lei que foi criada no Brasil. E só uma correção do que o Leão falou ali: o Vasco não está sendo vendido. Está sendo vendido 70% do futebol do Vasco da Gama. O Vasco continua sendo seu estádio, sua sede, e o Vasco, inclusive, continua sendo dono minoritário do futebol, com 30%. Enfim, bom galera, é isso. Essas são as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse vídeo. O vídeo vai sem edição mesmo, cruzinho. Enfim, logo mais aí por volta de 11 e alguma coisa, próximo da meia-noite, eu venho com mais informações. Porque a votação acaba meia-noite, tem apuração e tudo, tem o encerramento da rodada de hoje. Então eu fecho a noite aí, trazendo para vocês a votação, se passou, se não passou, porque até agora a gente tem parcial de quantas pessoas votaram. Mas se votaram sim ou não, a gente não sabe ainda quais foram os votos, tá bom? Então é isso, logo mais eu venho com mais informações. 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto família, qualquer momento de volta mais, tamo junto, valeu, fui!